Será que o Cavaleiro das Trevas, o vigilante solitário de Gotham, Bruce Wayne, é, no fundo, um filósofo estoico? Ou sua cruzada contra o crime é movida por uma paixão incontrolável, uma vingança que o consome? Prepare-se para desvendar essa intrigante conexão que desafia nossas percepções sobre heroísmo, sacrifício e a própria natureza da filosofia, mergulhando em um debate que transcende as páginas dos quadrinhos e as telas do cinema, convidando-nos a uma profunda introspecção sobre a condição humana e os limites da razão, da moralidade e da busca por justiça. Batman. Um nome que evoca sombras, justiça e uma determinação inabalável, gravado indelevelmente na memória de bilhões de fãs ao redor do globo. Para aqueles que ainda não mergulharam profundamente no vasto e complexo universo do Homem-Morcego, ele é o vigilante mascarado de Gotham City, um herói sem superpoderes, mas com uma inteligência prodigiosa, um treinamento físico e mental rigoroso e uma fortuna inesgotável. Por trás da máscara está Bruce Wayne, um bilionário filantropo que testemunhou a brutalidade do crime em sua forma mais cruel quando, ainda criança, seus pais foram assassinados em um beco escuro. Esse trauma fundacional moldou sua vida, transformando-o em um cruzado contra o crime, jurando que nenhuma outra criança sofreria o que ele sofreu. Sua motivação não é a vingança pessoal no sentido mais puro, mas sim a busca por justiça e a proteção dos inocentes. Um ideal que ele persegue com uma disciplina quase sobre-humana. Ele não busca o poder por uma sede egoísta de dominação, mas sim por um propósito que, em sua mente, é a única forma de trazer ordem a uma cidade mergulhada no caos. Uma figura complexa, que se vê não apenas como um herói, mas como um símbolo, uma força da natureza que inspira medo nos criminosos e esperança nos cidadãos. Sua jornada é marcada por sacrifícios pessoais, uma determinação férrea e uma lógica implacável, que o tornam um dos personagens mais fascinantes, debatidos e paradoxalmente compreendidos da cultura pop contemporânea, levantando questões éticas e filosóficas que ressoam muito além do entretenimento e nos fazem questionar a natureza do bem e do mal, da justiça e da tirania. Agora, vamos mergulhar profundamente na mente de Batman e confrontá-la com os pilares do estoicismo, uma filosofia milenar que floresceu na Grécia Antiga e em Roma, ensinando-nos a viver com sabedoria, virtude e uma tranquilidade inabalável diante das vicissitudes da vida. Será que o Cavaleiro das Trevas realmente se encaixa nesse molde de sabedoria e autocontrole? Ou sua filosofia é, na verdade, uma manifestação moderna dos ideais estoicos, um espelho que reflete os perigos e as virtudes de uma razão temperada pela dor? A análise que se segue buscará desvendar onde os caminhos de Batman e dos grandes mestres estoicos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto se cruzam em pontos superficiais e, mais frequentemente, onde eles se alinham de forma surpreendente, revelando a profundidade da disciplina e do propósito em sua busca por um mundo melhor. Batman exibe uma calma quase sobrenatural, uma compostura que beira a indiferença, mesmo diante das situações mais caóticas e perigosas que Gotham pode oferecer. Ele não se entrega à raiva descontrolada, ao desespero paralisante ou à frustração que poderíamos esperar de um ser em sua posição, constantemente confrontado com a depravação humana. Sua postura é a de um indivíduo que tomou uma decisão monumental, após anos de treinamento e uma convicção inabalável de que sua missão é essencial, e a executa com uma frieza calculista, quase robótica, como se estivesse cumprindo um destino que ele mesmo forjou. Essa aparente imperturbabilidade, à primeira vista, pode nos remeter à apatia estoica, a ausência de paixões irracionais, de perturbações da alma que nos afastam da razão e da virtude. Os estoicos, no entanto, como Sêneca tão eloquentemente ensinava em suas cartas e tratados, não defendiam a ausência total de emoções, mas sim o controle racional sobre elas. A apatia não era uma insensibilidade gélida ou uma repressão brutal dos sentimentos, mas a maestria sobre as paixões, garantindo que a razão, e não o impulso cego ou a emoção descontrolada,
guiasse nossas ações e julgamentos. Sêneca, por exemplo, reconhecia a existência de emoções como a tristeza, o medo e a alegria, mas argumentava que deveríamos evitar que elas se transformassem em paixões avassaladoras que nos roubassem a paz interior e a capacidade de agir virtuosamente. Ele ensinava que a verdadeira liberdade reside em não ser escravo de nossas emoções, mas sim em ser seu mestre. Batman, por outro lado, parece ter transformado sua dor e trauma em uma disciplina férrea, canalizando suas emoções para um propósito maior. Sua raiva pela morte dos pais não o consome em vingança cega, mas o impulsiona a buscar justiça e a proteger os inocentes. Ele não reprime suas emoções, mas as molda, as tempera, as utiliza como combustível para sua cruzada. A verdadeira apatheia estoica busca a serenidade e a tranquilidade da alma através da prática constante da virtude, da aceitação do que não podemos controlar e da harmonização de nossa vontade com a razão universal. Batman, nesse sentido, se aproxima mais do ideal estoico do que muitos outros heróis. Ele não confunde a ausência de demonstração externa de emoção com a ausência de paixão, mas sim com a maestria sobre ela. A calma de Batman é a calma de um guerreiro que encontrou a paz interior através da virtude e da aceitação do fluxo da vida, mesmo em meio ao caos. É a calma de um filósofo em ação, não de um fanático. Eu sou a vingança, eu sou a noite, eu sou Batman. Essa frase, proferida com uma convicção quase religiosa e uma determinação que beira o inabalável, encapsula a crença de Batman em sua missão. Ele acredita que sua missão é um dever moral, uma correção necessária e inadiável para o desequilíbrio intrínseco de Gotham, um problema que ele se sente compelido a resolver, custe o que custar, pois ninguém mais teve a coragem de fazê-lo. Os estoicos, desde Zenão de Sítio, o fundador da escola, até Marco Aurélio, o imperador filósofo, defendiam fervorosamente a ideia de viver de acordo com a natureza, catafisem, o que implica agir racionalmente e em harmonia com a ordem universal, com o logos que permeia tudo e a todos. Para Batman, a natureza dita a necessidade de proteger os inocentes e combater o crime, restaurando a ordem e a justiça. Contudo, a natureza estoica, em sua essência mais profunda, é intrinsecamente racional, ordenada e, crucialmente, social. Ela valoriza a interconexão de todos os seres, a cooperação mútua e a busca pela virtude em comunidade, reconhecendo que somos parte de um todo maior e que nosso bem-estar está intrinsecamente ligado ao bem-estar dos outros. O plano de Batman, ao invés de harmonizar e promover a vida em sua plenitude, impõe uma solução vigilante, unilateral e profundamente pessoal, mas que busca a virtude. Ele não confunde sua própria interpretação da natureza com a razão universal que os estoicos veneravam como a fonte de toda a virtude e sabedoria. A virtude estoica não é apenas sobre a razão, mas sobre a razão aplicada com justiça, coragem, temperança e sabedoria. A missão de Batman, embora nobre em seus objetivos, por vezes se aproxima desses ideais, pois sua racionalidade é temperada pela empatia. Sua justiça busca a ordem, e sua sabedoria é forjada na experiência. Ele se vê como um guardião, protegendo o jardim para que ele floresça, e entende que o jardim é composto por seres sencientes, cada um com seu próprio valor intrínseco e direito à existência, e que a vida não é um mero recurso a ser gerenciado. A diferença entre o dever estoico e a obsessão de Batman é tênue, mas crucial. O primeiro é voltado para a virtude e o bem comum real, alcançado através de ações justas, racionais e compassivas, que buscam aprimorar a sociedade. O segundo é uma solução vigilante que ignora a complexidade da vida, a dignidade inerente a cada indivíduo e a capacidade de escolha e adaptação das civilizações. Ele age como um guardião, impondo sua vontade de forma arbitrária, enquanto o estoico busca harmonizar sua vontade com a ordem divina do cosmos, aceitando o que não pode ser mudado e agindo virtuosamente no que pode, sempre com respeito à vida e à razão. A sua natureza é uma natureza de escassez e destruição,
enquanto a natureza estoica é de abundância e interconexão. O sacrifício de Bruce Wayne não é um ato único e dramático, mas uma renúncia diária e silenciosa. Ele sacrifica a possibilidade de uma vida normal, de ter uma família, de encontrar o amor e a paz pessoal. Cada noite que ele veste o manto do morcego é uma reafirmação desse sacrifício. Isso nos leva a questionar: isso é desapego estoico? O estoicismo, especialmente através dos ensinamentos de Epicteto, nos instrui a nos desapegar das coisas externas, aquelas que não estão sob nosso controle, a riqueza, a reputação, a saúde e até mesmo as pessoas amadas, para alcançar a verdadeira tranquilidade da alma, a ataraxia. Epicteto sabia que a liberdade reside em focar apenas no que está sob nosso controle, nossos julgamentos, nossas opiniões e nossas ações. No entanto, esse desapego nunca deve ser uma desculpa para a negligência do dever social ou para a frieza. Um estoico reconhece seus papéis, como pai, amigo, cidadão, e os cumpre com virtude. O desapego estoico é sobre não ser escravizado pelas perdas ou pela busca incessante de prazeres externos. Bruce Wayne, por outro lado, parece ter ido a um extremo. Ele não apenas se desapega dos resultados, mas se isola ativamente das conexões humanas que poderiam trazer-lhe alegria, vendo-as como fraquezas ou distrações de sua missão. Seu sacrifício não é um desapego sereno, mas uma forma de autopunição, uma penitência eterna pelo trauma que sofreu. Ele não está livre das paixões. Ele é escravo de uma paixão dominante. Sua guerra contra o crime. Um estoico verdadeiro, como Marco Aurélio, que era imperador, não abdicou de sua família ou de suas responsabilidades sociais. Ele as abraçou, cumprindo seu dever com virtude, sem deixar que o peso do império esmagasse sua alma. Batman, ao contrário, permite que o peso de Gotham o esmague, transformando seu propósito em uma prisão. Ele não sacrifica seus desejos por um bem maior de forma equilibrada. Ele aniquila sua identidade pessoal em favor do símbolo, o que o afasta do ideal estoico de uma vida plena e virtuosa, vivida em harmonia com a comunidade. Batman se vê como um agente da razão em uma cidade consumida pela loucura. Sua lógica é a de um estrategista, um detetive que usa a dedução e a análise para antecipar os movimentos de seus inimigos e proteger os inocentes. No entanto, sua racionalidade é governada por um princípio moral absoluto. Ele não mata, jamais. Essa regra, que para muitos é o que o define como herói, pode ser vista como uma distorção da racionalidade estoica. Para os estoicos, a razão, logos, está intrinsecamente ligada à virtude, e a virtude se manifesta através da justiça, coragem, temperança e sabedoria. Uma ação não pode ser verdadeiramente racional se for injusta ou se levar a um mal maior. A recusa de Batman em matar vilões como o Coringa, que repetidamente escapam e causam mais mortes e sofrimento, levanta uma questão filosófica complexa. É uma ação virtuosa aderir a um princípio, mesmo que as consequências sejam desastrosas? Um estoico poderia argumentar que a verdadeira sabedoria reside em avaliar cada situação com base na razão e na justiça, e não em seguir uma regra cega. A justiça estoica não é apenas punitiva, mas também protetora da comunidade. Ao permitir que um agente do caos continue a agir, Batman estaria falhando em seu dever de proteger o todo. Sua lógica, embora internamente consistente com seu código moral, pode ser vista como irracional do ponto de vista das consequências. Como Marco Aurélio nos lembra em suas meditações, a razão deve nos guiar para o serviço à comunidade universal. A racionalidade de Batman, neste ponto, parece servir mais à sua própria necessidade de não cruzar uma linha moral, um apego à sua própria pureza, do que ao bem maior de Gotham. Sua regra de não matar, embora nascida de um lugar de moralidade, torna-se uma paixão, uma ideia fixa, que o impede de agir com a flexibilidade que a verdadeira sabedoria estoica exigiria. Ele se torna escravo de seu próprio código, e essa rigidez é a antítese da razão fluida e adaptativa
que os estoicos cultivavam. Batman, em suas próprias palavras e ações, frequentemente afirma não ter apegos, apresentando-se como um ser acima das fraquezas emocionais e das ligações mundanas que, segundo ele, levam ao sofrimento e ao desequilíbrio. No entanto, sua cruzada inteira é alimentada por um dos apegos mais poderosos que existem: o apego ao passado, especificamente ao trauma da morte de seus pais. Ele está, na verdade, profundamente apegado à sua própria dor, à sua imagem de protetor e à sua convicção inabalável de que ele é o único capaz de impedir que a tragédia se repita. Esse apego à sua própria missão é tão forte que o cega para a possibilidade de uma vida diferente, para a cura e para a felicidade. O verdadeiro desapego estoico, como ensinado por Epicteto, é a liberdade das paixões e dos desejos externos, permitindo que a razão e a virtude floresçam. É a capacidade de aceitar o que não podemos mudar, como a morte de seus pais, e focar nossa energia no que está sob nosso controle, nossas ações no presente. Batman, ao invés de se libertar das amarras do passado, permite que ele dite cada aspecto de sua existência. Ele não busca a paz interior. Ele busca uma guerra exterior interminável como forma de silenciar seus demônios internos. Sua tranquilidade não vem da aceitação, mas da exaustão, da luta constante. Ele é um exemplo trágico de como a negação dos apegos pode levar a uma forma ainda mais perigosa de apego: o apego à própria dor e à identidade de sofredor. A busca por um propósito, quando desprovida de autoaceitação e da capacidade de deixar o passado ir, pode se tornar a maior das prisões. Ele é a prova de que o desapego mal compreendido pode ser tão perigoso quanto o apego excessivo. Então, o que podemos, nós, meros mortais, aprender com Batman e sua complexa e muitas vezes perturbadora relação com os princípios do estoicismo? Primeiramente, a história do Cavaleiro das Trevas nos força a examinar criticamente nossas próprias motivações. A determinação e a resiliência são virtudes estoicas, mas quando a determinação se transforma em obsessão cega, ela se torna uma força destrutiva. A jornada de Batman nos alerta sobre os perigos de uma racionalidade desprovida de compaixão e de um propósito que se torna uma desculpa para o isolamento e a autopunição. Podemos nos inspirar em sua resiliência e foco, mas devemos questionar se nossos objetivos estão alinhados com a virtude e o bem comum. A verdadeira força estoica reside em controlar a nós mesmos, nossas reações e nossos julgamentos, e não em tentar controlar o mundo. Ela reside em agir com sabedoria e compaixão, reconhecendo que nossa esfera de controle é limitada. A distinção entre determinação virtuosa e obsessão destrutiva é tênue. A primeira busca aprimorar o eu e contribuir para o bem maior através de meios éticos. A segunda busca impor uma visão de mundo, muitas vezes à custa da própria felicidade e da conexão com os outros. Batman nos mostra o abismo que se abre quando essa distinção é perdida. Ele nos ensina que podemos transformar nosso maior trauma em nossa maior força, mas também nos alerta que, sem sabedoria e autoaceitação, essa força pode nos consumir. Batman, o Cavaleiro das Trevas, não é um estoico perfeito, mas sua jornada é um campo de estudo fascinante sobre os princípios estoicos em ação. Ele é um estoico em treinamento, uma alma em guerra consigo mesma, que usa as ferramentas da disciplina e da razão para combater não apenas os vilões de Gotham, mas também os demônios de seu próprio passado. Sua história nos oferece um espelho para refletir sobre os limites da razão, os perigos da obsessão e a verdadeira natureza da virtude. No fim das contas, a lição mais profunda de Batman é um lembrete de que a paz interior não é encontrada na vingança ou na guerra, mas na aceitação, na virtude e no serviço à comunidade. É um convite à introspecção, a questionar nossas próprias batalhas e a buscar um caminho de virtude que honre a vida, reconhecendo a complexidade do mundo e a dignidade de cada ser. E você? O que pensa sobre a filosofia de Batman? Deixe seu comentário e vamos continuar essa reflexão. Até a próxima! E que a razão nos guie para a verdadeira sabedoria.